Bom, pessoal, então como é que a gente faz a interpretação do código de máquina? A primeira coisa é você analisar os bits de OP. Se eles forem 00, é porque se trata de uma instrução de processamento de dados. Se for 01, é porque se trata de uma instrução de acesso à memória. Se for 10, é porque se trata de uma instrução de branch, ok? Então isso vai dizer qual mapa você utilizar, né? Também, na sequência, você precisa analisar o bit I, né? Porque o bit I ele vai te informar como interpretar, né? Como analisar o campo source 2, né? Então, se a gente voltar um pouco aqui, a gente vai ver, né, que esse bit de I ele existe aqui para instruções do tipo data processing e memória, né? Então, primeira coisa, analisar o OP, né, para saber de que tipo de que classe de instruções nós estamos falando, né? No caso de instruções de processamento de dados, né, do data processing, se o bit I é 0, o bit 4 determina se o source 2 é um registrador ou um registrador deslocado de um registrador, ok? No caso de instruções de memória, você precisa analisar os funct bits, né, para ver qual é o modo de indexação, qual é a instrução e se o offset está sendo subtraído ou adicionado. Eu já expliquei, na verdade, tudo isso para vocês. Vamos ver um exemplo, então, aqui que o livro nos propõe. Que instrução é essa, né? Que instrução é essa? A primeira coisa é você tem que pegar esse número aqui e passar tudo para binário, né? Depois você vai analisar os bits de OP. Como os bits de OP são 00 dessa instrução aqui, né? Os bits de OP eles são os bits 26 e 27. Olha, os bits 26 e 27, ok? Então, ela é uma instrução de processamento de dados. Então, eu já sei qual mapa eu devo utilizar. O mapa, né, de instruções de processamento de dados, que é esse mapazinho aqui, olha, que tem o conde, o op, o i, o cmd, né? Joia. Uma vez distribuído esses bits aqui, né, nesse mapa aqui, outra coisa que é importante, né? O bit 4 vai te indicar, o bit 4 sendo 0, ele te indica que o source 2 não é um imediato simples, mas ele é um registrador, opcionalmente deslocado de shunt 5, né? Mas quando você coloca, quando distribui os bits aqui no mapa, né, você percebe então que o shunt 5 está tudo 0 e que os bits de SH também estão em 0. Então, na verdade, não se trata de uma instrução em que o source 2 é um registrador deslocado, né? Ele vai ser simples, né? Então, a gente está vendo o que aqui, olha. Esse campo aqui vai te dizer que tipo de instrução, qual é o nome da instrução, o opcode dela, né? O CMD. Esse campo aqui vai te dar o registrador destino, que é o R5. Esse aqui vai te dar o primeiro registrador fonte, que é o R7. E esse aqui vai te dar o segundo registrador fonte, que é o R1, né? Então, se você vê 0010, equivale a sub, né? Então, é sub, R5, R7 e R1, né? Como eu estou repetindo, né? Na prova, você não vai precisar decorar esse mapa, você não precisa decorar que 0010 está associado a sub, né? Seriam todas informações que viriam na prova. Mas você precisa saber que você precisa começar analisando o bit de OP para poder saber de que classe de instrução a gente está falando, né? Você precisa saber que você precisa analisar o bit I para saber se o source 2 é um imediato ou se ele é o registrador. Para você precisa saber qual mapa de bits aplicar para interpretar então o source 2, né? Você precisa saber que você precisa analisar aqui o bit 4, né? Para saber então o bit I, né? Entendeu? O bit 4 aqui, né? Ó, ele vai te dar se é um registrador simples, ou se é um registrador deslocado de registrador, ok? Como a gente já estudou aí para trás. Então, você precisa conhecer, né?
Um outro exemplo, de que instrução se trata? Dá o pause e tenta fazer aí, porque isso vai ser assunto de prova, ok? Vamos lá. Você precisa, então, passar isso para binário, né? E analisar o OP. Quando você vê que o OP é 01, você sabe que é uma instrução de memória. Então você já sabe que é LDR, LDRB, STR ou STRB, né? Quando você analisa então o byte, né? O byte você vê que ele é 0, então não se trata de STRB nem de LDRB. Deve ser LDR ou STR, né? E aí quando você analisa os demais bits aqui, conforme já foi explicado nas aulas anteriores, né? O B igual a 0, o L igual a 1, implica que é uma instrução LDR, né? Mas que tipo de indexação ela está usando? Ela está usando uma indexação do tipo offset. Então você já sabe, né, que o meu source 2 aqui é um imediato, né? Quando você distribui os bits, você vê que ele é o número 16 e ele vai estar aqui, né? Esse é o tipo de indexação, né, por offset, como nós já estudamos, né? Então você precisa lá na prova saber que indexação por offset vai ser colocado aqui dessa forma, né? Quais são os registradores? O destino, né, e o base, né? O destino está aqui, ó, 9, e o base está aqui, ó, é o 4, né? Então é assim, pessoal, que vocês fazem esse estudo. Pessoal, chegamos aí ao final do capítulo 6, tá? E vamos agora fazer um gancho aí para o capítulo 7, que é o capítulo de microarquitetura. Esses códigos, né, de cada instrução, eles ficam armazenados na memória, é o que a gente chama do código binário, tá? É uma vantagem muito grande, porque você não precisa soldar nenhum fio, refazer conexões para rodar um novo programa, como acontecia em processadores da década de 50, né? Para você rodar um novo programa, basta você gravar esse novo programa na memória, tá? E a tua microarquitetura vai interpretar, executar, né? Na verdade, a palavra técnica é executar o novo programa. Como se passa a execução do programa, né? O processador busca, ou seja, ele lê instruções na memória e realiza a operação a ser feita, né? Então, o que nós vamos estudar agora é isso aqui. Como é que essas instruções são executadas, né? Quando você tem um programa, né? Esse programa se trata de uma sequência de instruções armazenadas na memória de 4 em 4 bytes. Conforme a gente está vendo aqui, a gente tem essas 4 instruções aqui. Move R1 100, Move R2 69, ADD R3 R1 R2, STR R3 R1. Né? O que fica armazenado na memória é isso aqui. Tá? O que fica armazenado na memória é exatamente isso daqui. Nas posições 00, 01, 02 e 03 vai ficar aqui a primeira instrução, olha, que é essa instrução aqui, olha. Não confundir o endereço com o dado que está armazenado naquele endereço, né? Então aqui eu tenho 4 bytes que estão armazenados a iniciar na posição 0. 00, 01, 02 e 03. Aqui eu tenho mais 4 bytes a partir da posição 4, mais 4 bytes a partir da posição 8, mais 4 bytes a partir da posição C. E o meu program counter, ele começa a execução aqui na posição 0, então ele vai ler, né, o meu hardware, ele vai ler esses 4 bytes e vai precisar fazer o quê? Carregar o valor 100 no registrador R1, né? É isso que a minha microarquitetura vai fazer. Depois, a minha microarquitetura, o hardware, vai fazer PC igual a PC mais 4, vai ler esses 4 bytes da memória e vai ter que carregar o valor 69, né, no registrador R2. Na sequência, o program counter vai ser executado, isso aqui vai ser lido da memória, né, pelo meu hardware, e o meu hardware vai somar os registradores R1 e R2 e vai armazenar o resultado em R3.
novamente o Program Count vai ser incrementado de 4, vai se executar a nossa última instrução do trecho aqui e vai ser feito um armazenamento na memória principal. Em qual posição? Naquela posição apontada pelo valor do registrador R1. Qual dado vai ser armazenado? O dado que está em R3. Essas ações ou instruções, elas estão codificadas nesses números que estão gravados na memória. E o processador é essa máquina que vai sempre lendo 4 bytes da memória, interpretando, executando, avança o Program Count de 4, lê novamente, interpreta, executa e novamente, sempre assim, né? É isso que é a nossa microarquitetura, que responde a essa pergunta. How to implement the ARM Instruction Set Architecture in hardware, né? Ou seja, nós estudamos o Instruction Set do ARM, né? Que compreende aí tanto as instruções do ponto de vista funcional, como do ponto de vista da codificação. A isso nós chamamos arquitetura do conjunto de instruções ARM ou ARM Instruction Set Architecture, né? Como implementar um processador que seja capaz de executar essas instruções gravadas em uma memória, né? A resposta para isso chama-se microarquitetura, que é o nosso objeto de estudo aí do capítulo 7. Então, pessoal, nos vemos daqui a pouco. Vocês estão aptos aí a resolver todos os exercícios do capítulo 6, né? O fórum está aí justamente para vocês tirarem dúvidas. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.